Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos convidar duas rainhas que participaram do Miss World em 1996 e no ano 2000. Sejam bem-vindos aqui no canal. Nós vamos saber curiosidades nesta live especial sobre a versão do Miss Mundo. O que ocorreu no Miss Mundo em 1996 e o que ocorreu no Miss Mundo 2000 através das nossas deusas, nossas misses queridas, Anuska Prado e Francine Eichberg. Sejam muito bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Eu vou verificar aqui se as meninas já estão chegando aqui. Vou mandar o outro convite aqui para nossa querida Francine. Suzy, seja bem-vinda, boa noite. Bom, convites enviados. E boa noite, Francine. Boa noite, tudo bem, Josenildo? Tudo bem, minha rainha. Seja muito bem-vinda aqui nesta live especial. E vamos falar sobre o Miss Mundo, né? As curiosidades, os bastidores do Miss Mundo 2000 e do Miss Mundo 96. Com a nossa querida Anuska Prado e você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Josenildo. Vamos aguardar a Anuska. Oi, Anuska, já chegou por aqui também. Vamos tricotar muito hoje, então. Pronto, Anuska, mande um convite para mim, que aí eu já aceito aqui e vai ficar bem legal. Deixa eu ver. Eu vou convidar aqui, deixa eu mandar o convite. Eu mandei o convite para ela. E é uma live super especial, eu estava ansioso por essa live e maravilhosa, maravilhosa mesmo. Deixa eu ver. Oi, Thiago. Agora esse Instagram está com problema. A pessoa manda o convite, a gente aceita. Conectar-se. Ontem eu tive que sair. Assim, para entrar, aceita o convite, né? E fica como se ela não... Ó, deixa eu ver aqui. Agora. Seja bem-vinda, Anuska. Obrigada, meus amores. Que coisa boa estar aqui com vocês hoje. Sim, matar as saudades, né? A série Miss Brasil Forever termina esse ano. Praticamente hoje eu começo a me despedir de vocês. Assim, a última live com vocês. A gente já fez... Nós fizemos a live solo, né? A Francine em 2000, sim, em outubro, e a Anuska em janeiro de 2021. E hoje, um novo formato, que é a curiosidade de entre as rainhas, né? Vocês que disputaram, que sabem muito bem o cenário do Miss World, e a gente vai hoje tratar isso aqui como eu fiz na versão Beleza Internacional, em janeiro, na versão Universo, no mês passado, com Patrícia Godoy e Melissa Gurgel, e hoje vocês, assim, né? A regra é a seguinte: a Anuska vai fazer 7 perguntas para a Francine. Francine vai fazer 7 perguntas para a Anuska. Eu vou fazer 3 perguntas para a Francine, 3 perguntas para a Anuska, e aí e uma pergunta para vocês duas. Então, a gente vai aquele rodízio. A Anuska começa, faz a pergunta à Francine, Francine pergunta a Anuska, depois eu vou perguntando as duas e assim a gente vai. Entendido? Combinadíssimo. Combinado. Então vamos lá, sejam muito bem-vindas. Essa live para mim é muito especial e eu estou muito feliz essa noite para a gente
poder fazer esse passeio em 96 e no ano 2000. Vamos começar? Vamos. Bora. Pronto. Música, aí com você. Comigo? Começo? Eu escrevi, viu, Francine, as minhas perguntinhas. Escrevi porque eu vou te contar. Fran, primeiro é um prazer gigantesco estar aqui com você. Você sabe que eu sou sua fã desde sempre. A gente tem um grupo, né? Todo mundo sabe, das Misses, e é uma delícia ter essa reunião das amigas e trocar ideias, enfim. A Francine participou do mesmo concurso que eu, né? Então eu acho que isso também tem pontos em comum que são gostosos de debater. E eu fiz, na verdade, eu até coloquei mais de 7, porque eu tenho milhões de curiosidades. Mas vou começar pelo começo. Francine, é a primeira pergunta que eu coloquei. Você já tinha participado de outros concursos antes desse Miss Brasil que você foi pro Miss Mundo, ou foi o seu primeiro concurso? Também quero te cumprimentar, te dar assim um beijinho virtual aqui de lado, dizer que eu também sou muito sua fã, você é uma inspiração no mundo Miss, né? Você sabe disso, quanto todas nós nos espelhamos e amamos a tua trajetória. E é muito bom estar aqui contigo hoje. Eu participei de alguns concursos internacionais, né? No total foram 6. Mas antes de ir para o Miss Mundo, eu participei só de um, que foi o Top Model of the World na Alemanha. E esse concurso foi muito engraçado porque, não sei, assim, depois até vou te fazer essas perguntas, né? Já vou devolvendo aqui uma pergunta sobre a questão da autoestima, porque eu acho que é muito útil a gente trazer isso, né, para as pessoas que estão assistindo, porque as pessoas que olham a gente aqui acham que nasceu com uma autoestima super plena, né? E Nasceu para ser talvez Miss. isso nasceu para ser Miss. E quantas de nós trouxemos grandes desafios dessa área, né? E foram superações e superações para chegar lá. E nesse concurso da Alemanha, gente, eu caí na passarela, usando um traje do Alexandre Dutra, que tinha um arame embaixo, e eu tropecei no arame. Imagina que aquilo me deixou um trauma, gente, gigantesco, eu não sabia onde me enfiar. E eu fiquei de 4 na passarela, e eu não conseguia, porque o traje me travava, e eu não conseguia levantar, gente. Era na Alemanha, eu esqueci completamente o inglês. Alemão eu nem sabia falar. Então eu só olhava para as pessoas e pedia um socorro. Gente, aquilo me deixou um trauma. Depois, para ir para o Miss Mundo, eu tive que superar barreiras e barreiras. Como que Só foi de para você escutar eu essa? fico nervosa, imagina essa situação. Nada é perfeito, minha gente. A gente está aqui, ó, bela e formosa, mas acontece tanta coisa que vocês nem imaginam, né? Anuska, como que foi para ti? Tu teve que, para chegar no mundo Miss, superar alguma questão emocional, como insegurança, baixa autoestima, alguma coisa dessa, ou não? Isso para ti já era um ponto forte? Na verdade, eu nunca tinha pensado em ser Miss até ser convidada para o Miss Brasil. Então, sabe aquela coisa que você não tem muito tempo de pensar sobre nada? Então, na época, foi nos anos 90, uma época que o programa não estava sendo televisionado, né, para muitas regiões, e eu fui convidada super de última hora, assim, para participar, praticamente uma semana antes do Miss Brasil. E o Márcio que me convidou, que na época era coordenador, junto com o Nicolau Neto, do Miss Minas Gerais, e ele naquele ano estava fazendo o Espírito Santo. Enfim, ele me convidou. Hoje ele é até coordenador do Miss Mundo Minas Gerais, se não me engano, não é isso? Eu acho que agora ele está na coordenação do Miss Mundo Minas Gerais. E ele já me conhecia há um tempo e me convidou meio que de última hora. E eu, sabe quando você não pensa muito? Eu fazia algumas coisas de desfile, claro que eu me achava uma menina bonita, assim, competente, mas eu nunca tinha pensado na questão de ser Miss, nesse olhar, assim, tão gigantesco a nível de Brasil e de mundo. Porque até então eu fazia um comercial ou outro na minha cidade, porque eu era uma menina magra, alta, tinha um biotipo, né, que me favorecia.
Mas não era nada assim que eu me achava e nem que eu tinha isso super resolvido e nem que eu saberia como ser Miss e tinha uma ideia de como que eu estaria agindo ali no concurso de Miss. Então eu fui tão sem pensar, tão de última hora, que sabe quando se assusta, a coisa já está acontecendo, assim, você não tem muito tempo de raciocinar, de pensar, de... Eu não tinha a menor dimensão do que era participar de um concurso de Miss e muito menos de um Miss Mundo. Então, quer dizer, o Miss Brasil eu já fui, tipo... Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei, assim, que eu desci para tomar café da manhã, super simples, o concurso era em Natal, eu desci com uma sandalinha, com um vestidinho, como se eu estivesse, tipo, na praia. Eu não tinha noção do que era, eu não tinha ideia do que era participar do concurso. Então, eu lembro que foi uma coisa que eu fui aprendendo e acontecendo e tudo com a coisa já meio que me atropelando. Então, acho que eu não tive muito tempo de parar para pensar sobre isso. Depois que eu ganhei, óbvio que aí você vê a grandeza, você vê as pessoas que você nunca tinha visto dos mais, porque até então meu universo era muito na minha cidade, no interior de Minas, e era isso, né? Fazia faculdade de psicologia, me achava uma menina bonita, mas nunca tinha tido um desafio gigantesco, assim, de participar de uma coisa de grande porte. E aí eu tava lá com a coisa acontecendo, tipo, e graças a Deus o resultado foi ótimo, então eu acho que isso também me favoreceu, assim, para nossa, funcionou, eu sou boa nisso, tipo, sabe aquela coisa que reforça, assim? Mas até isso eu não tinha ideia. Eu lembro quando eu fiquei em terceiro lugar na final, que o Bonerges estava lá, né, assistindo o concurso e tal, que ele chegou e falou assim, Anuska, sua classificação foi maravilhosa, tinha anos que ninguém ficava em terceiro lugar. E eu, tipo assim, você jura, Boni? É verdade mesmo? Tipo, sabe aquela coisa que você não tem ideia de onde você tá se metendo? Nada. E a coisa aconteceu comigo ali. Então, eu não tive muito tempo de pensar sobre isso. Eu nunca tive essas questões. Eu acho que, eu não sei se por não ter parado para pensar, por não ter tido tempo de ter esse tipo de insegurança ou alguma coisa que me deixasse pensativa ou ansiosa para a coisa, porque foi tudo muito rápido. E meio que aconteceu comigo lá e eu, tipo, estou aqui, vou fazendo o que mais ou menos instintivo, sabe? Então foi isso. Não tive É, tanto esse problema por causa disso. Mas assim, eu era muito eu, não sabia muito nem me maquiar, arrumar um cabelo, eu sabia coisas muito básicas, assim. E eu fui fazendo e foi funcionando, enfim aconteceu e eu acho que isso reforçou depois um pouco essa coisa da autoestima, de eu pensar assim, gente, eu fui eleita a mulher mais bonita do Brasil, terceiro lugar no mundo, mas até então eu não tinha a menor dimensão do que era isso. Muito bom. e, É bem assim. e, e assim, Anushka, desde 71, os maiores resultados das brasileiras no Miss World foi em 71, a vitória da Lúcia Pertami, e depois em 83, a Cátia Pedrosa ficou em terceiro lugar, e você, 13 anos depois, em 96, a terceira colocada. Então, até hoje, nenhuma outra brasileira passou ou chegou no terceiro lugar. Está ficando na trave, quarto, quinto, mas não pegou a coroa, né, a tiara das três primeiras colocadas. Então, você detém um recorde aí de praticamente aí 29 anos. Exato, mas assim, gente, não me perguntem a fórmula, por que que isso aconteceu, porque eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Realmente foi, não sei se tinha que ser, se funcionou de alguma forma que eu não sei explicar como, porque eu realmente não tinha preparo nenhum, assim. Eu assumo isso e falo isso para as pessoas. Talvez o meu jeito até despretensioso de estar ali, porque é isso, Francine já tinha participado de um concurso, já tinha dado uma coisa que te deixou tensa, nervosa. Eu não tinha, tipo, eu não sabia, eu não tinha dimensão, eu não tinha, então eu tava muito tranquila. Eu tava, tipo, vamos ver o que que é, ai que legal, tô na Índia, ai que bacana, fiz uma viagem. Sabe quando você não tem ideia? Foi meio que isso. Eu ia prestando atenção
nas meninas, até nas maquiagens. Eu lembro que eu olhava, nossa, fulano fez isso, ficou bonito, vou fazer igual. Porque foi aquela coisa acontecendo comigo ali e é isso. Pronto. Agora eu vou fazer minha pergunta para a Francine. Francine, o que você mais gostou durante o seu confinamento no Miss World 2000? Que eu mais gostei, olha, eu acho que foi a troca de cultura, sabe? O intercâmbio cultural que a gente vive quando junta um grupo gigantesco de pessoas, cada uma de um país, e aprender sobre diversas culturas, entrar em contato com tantos idiomas, tanta forma de atuar na vida como mulher, as vestimentas, a forma de usar os acessórios, tudo isso me chamava muita atenção. E o fato de ter amigas ao redor do mundo inteiro até hoje. Então, as amizades também foi assim. Acho que um grande presente que o Miss Mundo deu. Engraçado é o seguinte, duas curiosidades que eu quero que cada uma fale. A de Anushka eu já vou pedir agora nessa pergunta que eu vou fazer para ela. E o seu Miss World de 2000 teve uma parada sinistra lá que vocês ficou todo mundo triste e você vai contar aqui para a Anushka, né? Então a Anushka também sofreu os perrengues lá, tinha muitos protestos. E a pergunta é, Anushka, o que Miss violento foi aquele de 1996, que teve tantos protestos radicais contra o concurso, teve quem estava protestando ali até ateou fogo, e aqui passou no Jornal Nacional cobrindo, e o concurso estava muito tumultuado. Como é que foi aquilo ali, Anushka? Nossa, foi tenso, viu, Josenildo? Na verdade, né, foi um protesto das feministas, né, indianas, elas não queriam que o concurso acontecesse lá, e foi uma coisa realmente muito radical, assim. A gente não tinha tanto acesso, na época ainda não tinha tanta internet, né, então a gente via pela TV, mas aquilo também não tinha esse tempo livre para poder ficar acompanhando o tempo todo. A gente tinha uma noção, porque a gente via os jornais, né, da cidade que tinham, às vezes chegavam no hotel e todo dia tinha uma matéria e tal. E muito segurança nas ruas, né, o tempo todo no dia da final. Então foi uma coisa assim absurda. 10 mil policiais, fora a polícia que já era da cidade, né, de Bangalore, 10 mil policiais a mais levaram para poder fazer essa segurança, né? E assim, eu acho que a gente que é brasileiro tem um. Não é que a gente está acostumado, mas você tem um pouco mais aquela coisa da violência um pouco mais presente no nosso dia a dia, por assalto, por crimes, enfim, coisas que a gente sabe de problemas do nosso país, né? Mas assim, tinham meninas, né, de países de primeiro mundo que nunca tinham visto aquele super novas, às vezes várias que não tinham nunca nem saído dos seus países, e vendo aquilo tudo acontecer ali de tão perto, foi um pânico, assim. Eles tentavam meio que acalmar a gente o tempo todo, tentavam, acho que, diminuir um pouco o nível da coisa. Ah, tá tudo bem, isso é meio que uma coisa meio de televisão, meio que. Mas a gente via, por exemplo, toda vez que a gente saía para ir para os ensaios, que, né, ia de ônibus e tal, assim, na rua, nas ruas que a gente passava, era uma coisa tipo chefe de estado, assim, de tudo fechado, com guardas. No dia da final do concurso, então, foi uma coisa absurda. Porque aí a coisa foi, né, ficando pior, assim, as pessoas não queriam que o concurso acontecesse lá. A gente ficou um mês e durante esse mês foram intensificando, né, os protestos e tudo. E aí teve das pessoas que estavam protestando que se matou em praça pública. Isso deu muita, né, incendiou, colocou fogo no corpo, no protesto. Isso deu muito ibope, deu, né, aquela coisa, aquela repercussão negativa. E a gente acabou que fomos fazer nas Seychelles, né, as gravações de biquíni, maiô, porque não, né, não pode ser feito na Índia. Então, coisas assim que a gente sentia aquele clima tenso, a gente tinha um monte de restrições e de códigos assim de conduta que a gente
tinha que fazer e obedecer, de não comer coisas, de não andar de elevador, de é, enfim, muito. Quando a gente descia para tomar café da manhã, eu lembro que todos os andares assim que a gente saía, só andava de escada. Quando você saía, que entrava na escada, no primeiro tinha um guarda fortemente armado, na segunda, tipo, todos os andares até chegar no café da manhã, todos eram guardados por, né? Toda a nossa comida era experimentada para ver se não tinha nada envenenado, então a gente só podia comer no hotel, em nenhum lugar fora. Foi uma situação muito tensa, assim. Mas, assim, óbvio que fiquei nervosa, que você pensa, assim, né? Que você tem minimamente uma dimensão, por mais que as pessoas tentem blindar um pouco aquilo. Mas é aquela coisa de talvez a gente esteja um pouco mais próximo da violência aqui no Brasil, de certa forma, e saiba ter um pouco mais de, sei lá, não sei se a gente já está meio anestesiado, sabe aquela coisa? Mas a gente via nervosas e com medo o tempo todo das coisas, né? Mas eles tentavam acalmar o tempo todo, dizendo que se tivesse qualquer risco, né, grande, se tivesse qualquer coisa que eles sentissem que a gente estava realmente ameaçada, que o concurso não ia acontecer, ou que seria transferido, enfim, o tempo todo a gente ficou nessa tensão até o último minuto, assim. Eu lembro que no dia do concurso a gente pôde levar, eles não queriam, era o protesto contra a exposição do corpo, né, da mulher, que eles consideravam isso um absurdo, e a gente levou o maiô e levou um sari indiano, que até o último minuto eles não sabiam se a gente iria desfilar de maiô no dia do concurso, da final do concurso. E todos os maiôs tiveram que ter um improviso, que ninguém tinha meio que levado isso, de um tecido, um pano, um roupão, uma camisa, alguma coisa, nada foi completamente descoberto, assim, o corpo à mostra totalmente. Então teve essa tensão no ar o tempo todo, mas eu acho que tiveram meninas que ficaram muito mais, ficaram muito mais nervosas do que eu em relação a isso, né? Que depoimento maravilhoso. Nós estamos voltando na história do tempo, assim, e vocês vivenciaram isso, por isso que eu acho a riqueza dessa live, porque são vocês que estão falando a história, né? Como aconteceu, eu não estava lá, né? Mas vocês estavam, e é maravilhoso. Anushka, agora a sua pergunta para agora a rodada é entre vocês duas. Eu faço para a Francine de novo, não é isso? Isso. Francine, quando você, apesar de você ter me contado dos traumas, assim, que você já tinha participado de outro concurso, mas quando você foi para o Miss Mundo, você teve um tempo de preparo, tipo, para poder estudar um pouco sobre o concurso, para saber como que funcionava? Porque a gente sabe que tem uma diferença, né, entre Miss Mundo, Miss Universo, os outros concursos têm características muito próprias, assim, que você na verdade, a gente não sabe muito se isso é verdade, mas tem essa lenda, e as pessoas falam, né, sobre tal concurso é mais assim, tal concurso é mais assado. Tem umas características que a gente. Você teve esse tempo para entender meio que o funcionamento do Miss Mundo? Você já foi meio que preparada, imaginando que eu acho que o perfil é esse, ou você também foi meio que vou para um concurso a mais e vamos ver o que dá? Desde que eu comecei essa jornada toda, também foi como você, um convite para o Miss Balneário, que eu não gostaria de participar, que eu fui meio assim a contragosto, e pensei, eu vou participar só para ter uma experiência. Uhum. Só que eu acabei ganhando o Miss Balneário, que automaticamente me conduziu para o Miss Santa Catarina. Chego no Miss Santa Catarina, ganho o Miss Santa Catarina. Automaticamente tinha que ir para a próxima etapa. Então eu estava meio que sendo empurrada pela vida para o próximo destino, né? Para o próximo destino. E aí também, chegando no Miss Brasil, fiquei em segundo lugar e fui para o Miss Mundo, né? Então, Miss Brasil Mundo. Teve um tempo pequeno de preparação, que foi justamente esse concurso internacional da Alemanha que eu estava comentando com vocês, para ter uma experiência a mais, para não chegar assim nua e crua no evento, nesse grandioso evento que é o Miss World.
Então, foi uma forma de preparação. Teve também o Túlio, aqui, o coordenador, que sempre me orienta muito. E a Nádia também, de Belo Horizonte, né? Então, são pessoas muito queridas. Mas eu cheguei, assim, sem saber perfil, sem saber grandes coisas, grandes detalhes, né? De como deveria ser. Josenildo, eu vou te fazer uma pergunta agora. Olha, eu me metendo na live assim, sem nem. Você acha que realmente tem essa diferença? Você que assiste todos os concursos, que eu sei que acompanha e que é amigo de. Você acha que tem esse perfil realmente que as pessoas falam de Miss Mundo, Miss Universo, Miss Beleza Internacional, Miss Grand? Aparentemente a gente vê, né, tipo o Miss Grand, que é um concurso, o estilo do concurso das meninas, mas você acha que realmente, mas é um concurso realmente muito novo, então a gente não tem tanto esse comparativo, mas esses concursos mais tradicionais, tipo Universo, o Mundo e o Beleza Internacional, você acha que tem essa diferença de perfil da Miss e da escolha da vencedora? Me conta. Tem sim, porque o que acontece? O Miss Universo é mais aquela Miss, a brasileira ela tem que ter aquela latinidade, assim, ela tem que exalar a latinidade, porque ela vai estar ali com Colômbia, Venezuela, Chile, então é aquela coisa de show, né? Dela chegar lá impactante também. O que ocorre? No Miss Mundo é mais um estilo princesa, ele é um concurso clássico, tanto que você vê que tem aquele mesmo ritual na coroação. Todos os anos a Miss senta com o cetro, levanta, faz o desfile dela, que você não vê isso nos outros concursos. Então, tem aquela Miss mais delicada. Já no Miss Beleza Internacional, é o estilo mais princesinha. Eu noto muito que os japoneses gostam quando a Miss ela é loira, quando ela é tipo aquela bonequinha, então tem aquele perfil. Então, se você mandar uma Miss negra na história lá do Beleza Internacional, são poucas que venceram lá, porque eles gostam daquele padrão. Já o Grand, que é novo agora, mas é um concurso altamente sensual, né? Uhum. Então a Miss tem que exalar uma sensualidade, aqueles trejeitos dela que é completamente diferente. Então, cada concurso, se estudar o perfil, não é? Tem o supranational agora também, que já é um pouco mais moderno também, assim, mas é tudo questão do perfil. E hoje a maioria está querendo moças com estilo esguio, perfil de manequim, porque antigamente a modelo era mais magra e a Miss mais cheinha. Então a Miss chegava na agência, tinha que emagrecer para ficar no padrão de uma modelo. Hoje eles estão sendo práticos. Acabou o quê? As Misses cheinhas, as Misses estão hoje no padrão de top model e já sai pronta do concurso para estrelar campanhas, fazer uma carreira internacional. Então, tem sim, na minha análise, tem essas diferenças de perfis. Assim. Porque, por exemplo, às vezes, quando a eleição é equivocada, aí dá o desastre. Aí o Brasil não consegue classificação, porque num trio que manda, não escolhe nem direito aquele perfil aqui daquele trio. Aí vai uma com um perfil completamente. Né? É isso. Bacana, eu acho que isso é importante também, quando, né, quando vai fazer a escolha aqui, para você mandar a Miss realmente que vai ter o perfil daquele concurso internacional, porque às vezes tem essa coisa de primeiro, segundo, né, que agora não tem mais, mas tem alguns anos que tem alguns anos que não tem, no meu ano não teve, o da Francine eu acho que teve, então eu acho que tem essa coisa que eu acho que, inclusive, os jurados, né, deveriam saber isso na hora da escolha para direcionar também a menina, já que olha, tal concurso, já ter um resumo disso, porque na verdade não tem, né? Então você não sabe aquela escolha como para ser direcionada para a gente ter mais títulos, né, de vencedoras. Eu acho que é uma boa questão
se pensar e para as pessoas saberem antes de convidarem os jurados, né? Já passar um releasing dos, né, de para onde que vai ser, Seria o ideal, Mas eu né? acho seria o que a ideal. gente foi para o lugar certo, viu? Eu estou suspeitando que sim. Eu gosto disso, eu gosto muito do lema do Miss Mundo. Eu sou fascinada por esse lema, que é beleza com propósito. E quando eu olho para trás e eu lembro desse lema, eu acho que fez todo sentido, porque a beleza, ela tem que servir a um propósito, e um propósito nobre, né? Pautado em virtudes, em valores. Então, eu estive no lugar certo. Ah, isso é muito legal, né? Isso eu acho uma Olha, coisa chegou, do Miss Mundo muito diferenciada, assim, que realmente faz o concurso ser especial. Isso olha, aí. o João Dimas, do perfil Miss Sem Censura, está dando boa noite, Josenildo, e boa noite, rainhas. Oiê! É, ele disse que vocês são ícones no mundo Miss brasileiro. Ah, Muito Então, obrigada. obrigada, Francine, sua vez João. agora, sua vez para a Anuska, sua pergunta para a Anuska. Anuska, eu sinto que na nossa época a beleza natural ela era muito valorizada nos concursos, né? E os retoques estéticos eles não eram tão comuns quanto hoje. Só que com o impacto das redes sociais e esse aumento de procedimentos estéticos, né? Essa valorização, você acha que mudou a percepção de beleza nos concursos? Como que tu julgas isso? Eu acho que mudou bastante. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que divide muito opiniões, né? Assim, se pode se mexer, se não pode, mas é uma coisa também que não se tem muito controle. Como que você vai saber se a pessoa fez, se não fez? Enfim, é um critério difícil de você colocar como poder ou não poder, Não, né? eu digo Existir assim, assim. em termos de avaliação do que era na nossa época uma beleza pautada na naturalidade, que era Uhum, admirada a naturalidade. uhum. E hoje não, hoje parece que quanto mais retocada, quanto mais perfeita, a busca pela perfeição me parece que se tornou a mais, além, Aham, sabe? aham, Que eu também, eu quero falar minha opinião, que eu valorizo muito a naturalidade, né? Então, aham. ao meu ver, eu sinto isso. Porque eu acho que isso tem uma diferença, né? De você ser uma pessoa que nasceu bonita e, né, que Deus, ou que, enfim, você se esforçou, que você malha, que você faz os seus exercícios e que você. De uma pessoa que. Porque isso vem muito também de acordo com ou patrocínio, ou, né, a pessoa ter ou mais condição financeira de poder fazer mais ou menos retoques. Então, eu acho, na verdade, assim, não é que eu não tenho uma opinião muito se deve ser feito ou não, até por ser essa coisa que, como que você vai saber, tipo, se a menina, às vezes, ela retocou, é claro que a gente tem mais ou menos uma noção de quem mexe muito, quem não mexe, às vezes até um pouco exagerado que você falou, mas se ela fez uma coisinha ou outra, eu acho que, assim, é difícil para o concurso colocar um critério tipo de, não pode ser retocada, tem que ser uma beleza natural que realmente foi escolhida por Deus, vamos colocar assim. Então, eu acho que eu valorizo muito a beleza natural. Eu acho que realmente quem é bonito porque nasceu bonito. Quem né, uma pessoa que faz procedimentos e que se transforma numa pessoa bonita é porque ela tem melhores condições. E isso eu acho que, na verdade, é, né, deixa um pouco desigual o concurso, porque é aquilo, a que tem mais condição, a que faz mais coisas que dão certo, ou que funciona para poder te deixar mais competitiva, tem mais chances do que às vezes uma que não tem tanto recurso. Então eu acho que isso também tem né, um peso, assim. Mas eu acho que também é uma coisa que não se tem controle, não tem como você colocar um critério de que não pode ser assim. Mas Então, eu eu penso, considero as misses antigas, que não tinham intervenção, muito mais bonitas, assim, não só pelo meu padrão, que realmente eu não gosto de coisa muito, muito mexida, eu até fazer um botoxzinho, fazer uma coisa ou outra, mas tudo muito leve, sem se transformar,
Porque hoje a gente vê transformações impressionantes, assim. Mas eu acho que você não consegue mais ter controle sobre isso, É. sabe? Então, A percepção da beleza, Nusca, eu acho que mudou um pouco, que as muito, pessoas muito. normatizaram a questão do exagero que Exato, sai da harmonia, porque tem uma coisa de você fazer um procedimento estético onde a harmonia exato, se faz presente. E exato. Que outra você coisa é o continua você exagero. não vai virar outra pessoa. E a gente vê hoje que viram Isso, outras pessoas, né? isso, Exato. Você mantém e você, né, melhora o que você já tem. Só que hoje a gente vê pessoas que realmente se transformam. Então, isso é uma coisa que é difícil, assim, você. Porque, na verdade, não é aquela beleza natural que é daquele jeito que a pessoa teve aquele dom, ou aquele merecimento, enfim, é muito complicado. complicado, Sim. verdade. E eu acho que hoje em dia tem uma coisa também que me incomoda um pouco nessa coisa de muito procedimento, que é o padrão. O, Isso, é isso que eu estava tentando te falar. É o o padrão, padrão mesmo tem que, é nariz, todo a mundo mesma muito boca, padronizado, a mesma exato. sobrancelha. Exato. E que, tipo, não é porque você tem coisas que são heranças suas familiares e te fazem linda também. Às vezes você tem um nariz diferente, que é uma coisa que é da sua família, e que aquilo ali te traz uma personalidade diferente, que você valoriza, né, uma característica mesmo da sua família, da sua herança, e não harmoniza com o estilo dela e talvez com um seio que não seja de silicone, mas que é lindo e harmônico naquele corpo. E eu acho que isso é o que faz a individualidade de cada um e a beleza de cada um ser diferenciada. Porque se é todo mundo igual, é aquilo, você fica, né, todo mundo muito parecido. Então eu acho que essas características individuais realmente que fazem a gente ser diferente das outras pessoas. Exatamente. Bom, acho que é a minha vez agora é fazer para a Anuska. Anuska, qual foi a sensação que você sentiu no momento que você foi anunciada como a terceira colocada do Miss Mundo 96 e recebeu a sua coroa no palco? Nossa, na hora me deu uma emoção muito. É o que eu falei, eu não tinha muito dimensão do que era. Eu lembro que quando eu fui entrando entre as finalistas, quando me chamaram, eu não tinha a noção da grandiosidade do que era ser uma finalista do Miss Mundo. Para mim, tipo, as brasileiras sempre entravam entre as três, cinco, era uma coisa de tipo de todo ano, porque eu acho a gente sempre tão linda e tão diversificada. Eu imaginei que era uma coisa que sempre acontecia, assim. Quando eu entrei entre as 10, eu já fiquei, tipo, apreensiva, mas assim, tranquila, mas aquela coisa, gente, eu não acredito que eu entrei, porque eu olhava as meninas dos outros países, isso que a Francine falou, e eu achava aquilo de uma grandiosidade, de um preparo, de uma coisa de estar ali tão sabendo o que estava fazendo. E eu, na verdade, eu não era insegura, mas eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha aquela ideia, eu não tinha aquela noção, eu não tinha muito dimensão do que era aquilo tudo. E aí, quando entrei entre as 10, para mim eu já fiquei assim, gente, entre 88, essas mulheres todas maravilhosas, eu já fiquei entre as 10, já foi assim, aquela coisa, né? Quando eu entrei entre as 5, eu fiquei um pouco com medo. Porque sabe aquela coisa, meu Deus, eu não tinha pensado em nenhum momento que eu entraria entre as finalistas. Tanto que até as perguntas, eu li muito assim, a gente recebe, né, antes as perguntas para dar uma olhada, se você for classificada e tal. Eu li muito, tipo, sem nem prestar muita atenção, sabe aquela coisa, nunca que eu vou ficar. Mas não era porque eu não me achava. é, não era porque eu não me achava bonita ou competente, é porque eu não me achava preparada mesmo. Porque muita coisa da preparação, porque quando você vê que aquelas. Como um trabalho, como uma profissão, seriamente. E eu não tinha muito essa pretensão, eu não tinha essa noção, não sabia que era isso.
Então, quando eu entrei entre as 5, eu tive muito essa sensação de, meu Deus, realmente a coisa tá ficando séria. E aí, enfim, fiquei em terceiro, foi maravilhoso. Eu não sei se, eu acho que eu teria tomado muito susto se eu tivesse ganhado o concurso, porque por N questões, assim, eu falava pouquíssimo inglês, eu, ah, eu não sei se, não que eu acho que eu não teria me adaptado, como eu me adaptei a ser Miss Brasil, como eu fui para o Miss Mundo e foi muito melhor do que talvez eu imaginasse que poderia ser. Talvez eu teria sido uma Miss Mundo que ia aprender, que ia na caminhada ali fazer a coisa acontecer, mas eu tive um pouco de medo, assim, uma insegurançazinha nesse finalmente, sabe? De, meu Deus, se eu ganhar isso. Sabe aqueles 3 segundos assim, de, meu Deus, se eu ganhar isso, será que eu vou dar conta? E aí eu fiquei em terceiro, foi lindo, foi ótimo, foi marcante, mas eu acho que me deu um pouco de alívio, assim, de, nossa, deu tudo certo, a classificação foi boa, mas eu talvez, sabe, não sei se eu ia dar conta, mas eu daria conta, eu acho que eu daria conta, mas na época eu não tinha muito essa ideia. Maravilhosa. Olha, eu quero fazer um registro aqui. O Giovanni Becker, da página Mundo Miss RS, ele disse que vocês duas são verdadeiras lendas na passarela. Está presente aqui o grupo Misses do Brasil, Andréa Reis aqui também, participando aqui da live. E que maravilha. Francine, vou fazer a pergunta para você agora. Claro. Posso? Lembra que eu disse, a Anushka teve a parada lá do protesto, com morte no protesto, aquela tensão toda. Mas, Anushka, você sabe o que aconteceu no Miss de Francine, em Eu 2000? sei. Tem uma ideia da coisa mais sinistra que aconteceu lá no concurso dela? É a pergunta que eu vou fazer agora. Chuta aí, Anushka, tem alguma Eu sei o noção? que é, mas eu vou deixar você fazer a pergunta. Pronto. Então, Francine, como você e todas as misses receberam a notícia do presidente do Miss World, o Eric Morley? Poxa vida, né? Justamente naquele ano, né? Estávamos já sabendo da informação de que ele estava hospitalizado, né? Mas não imaginávamos que viria essa notícia. Então a organização também se dividiu para poder atender as demandas, né, em Londres, e a gente recebeu a notícia no momento que estávamos parando o avião, descendo o avião nas Ilhas Maldivas, que foi onde foi a parte de biquíni, toda essa parte de gravações, né? Então, chegando num destino que é o sonho, né, de, sei lá, 98% das pessoas que é conhecer as Ilhas Maldivas, a gente recebe essa notícia de que ele tinha feito a sua passagem. Então, foi um momento realmente muito triste, muito. Ficamos todos muito emocionados. Rezamos no avião, né, todos juntos, por ele, pela alma dele. Olha, eu falo até me arrepia me lembrando. E foi uma situação bem, bem emocionante. Muito triste. Francine, a Júlia estava no concurso, estava com vocês nesse momento? Ela estava em Londres, ela e o filho em Londres. Eles já Entendi. ficaram, talvez, sabendo que ele estava já, né, nos últimos momentos. É porque Então, eles não eles, estavam. eles, eles todos sempre foram muito presentes no concurso, né? Eles estavam o tempo todo, estavam em tudo, coordenando tudo. A gente sentiu o tempo todo aquela mão muito forte ali E é uma dos família, três. né? É uma família, é o Exato. marido, a mãe, né? E o filho. Então, isso também é a outra coisa que se conecta muito comigo, que é a questão da família. Eu sou muito família, eu me senti muito confortável de estar num concurso onde a base também era todo de um comando familiar. Então, eles trazem isso tudo, né? O cuidado com a gente, né? Muito Tudo forte. muito carinhoso, um acolhimento muito bom, muito maravilhoso. E agora, Francine, sim. E agora, Francine, sua pergunta para a Anushka. Anushka, você participou de outros concursos de beleza, além do Miss World? Eu participei muitos anos, 2009, acho que foi 2009, eu fui para o Mrs. World, que é aquele concurso de mulheres casadas, e alguns anos
depois, o Henrique, né, que na época já era o coordenador, que na minha época não era o Henrique, mas nessa época já ele me convidou. E aí eu participei do Mrs. World e fiquei em quarto aí. Ai, meu Deus! Mas assim, foi muito, muito legal, porque é um concurso muito diferente, assim, muito tranquilo. Eu acho que as pessoas, né, muito mais maduras, é aquela coisa muito mais. É claro que é um concurso sério, mas você tem uma sensação mais de uma reunião de amigas do que aquela coisa tão competitiva, tão né, de talvez quando você tenha 20 anos, né, entre as Miss World, que deve ser também no Miss Universo, enfim. Que legal. Henrique me convidou para esse concurso também. E eu lembro que eu estava grávida do meu primeiro filho em 2011. Eu falei, Henrique, não, só se tu me arrumar agora um concurso da grávida, né? Porque eu já fui em 6 concursos. Chega, eu acho que o meu próximo e último para fechar é o Miss Terceira Idade. Deu. Fui para 6 Inclusive o Miss, concursos, você ganhei 2, poderia, né? depois que tivesse tido o bebê, ter ido, porque tem várias que são mães, enfim, também, né? Vamos participar do Miss E Terceira Idade, dou meu agora, apoio, Isso, vamos todas. isso, vamos. e agora é a sua vez, Anuska, perguntando a Francine. Eu ia perguntar para a Francine, minha próxima pergunta é o seguinte. Francine, como que foi a sua adaptação? E além das Maldivas, né, que eu sei que você falou que, né, a gente sabe que o concurso foi, eu acho que foi dito que ia ser nas Maldivas. Foi em outra, qual foi a outra cidade que também foi sede do concurso? E como foi a sua adaptação, assim, se vocês ficavam mais livre, porque meu concurso foi um concurso que a gente não podia fazer nada, não podia andar de elevador nem sair do nosso andar por causa dessa coisa dos protestos. Quero saber se você tem essa sensação de que você conhecer os lugares que você visitou, né? Apesar de a gente fazer aquelas visitas de meio que todo mundo junto, mas se tiver essa oportunidade de ficar um pouco mais livres, de descer, de ir para uma praia, por exemplo, nas Maldivas, num dia que tivesse um pouco mais livre, como é que foi essa adaptação e como que foi a estadia de vocês lá? Então, a gente chegou em Londres, que foi a outra sede, né? 15 dias foram em Londres e 15 dias, mais ou menos, nas Ilhas Maldivas. Uhum. Em Londres, era bem restrito também, a gente não podia descer do hotel, não podia andar pelos corredores do hotel, era toda uma preocupação, sempre pessoas acompanhando para tudo que fosse fazer. Inclusive, se todos estávamos no hall do hotel e alguém precisasse ir ao banheiro, essa pessoa era acompanhada até o banheiro pela chaperona, né, que são as senhoras que nos acompanham nos concursos, e então era sempre acompanhado. E a adaptação então foi que a gente chegou e teve que entrar nessas normas e foi-se embora o sonho de circular por Londres, né? Porque então não era permitido. Exato. Nas Ilhas Maldivas, a gente pôde tomar um único banho na água e no dia da gravação também podia entrar na água do mar. E uma curiosidade é que eles me convidaram e mais outras 3 misses para fazer um plantio de árvores, um coqueiro. E esse coqueiro, em uma das ilhas, ganhou uma plaquinha com o meu nome. Então eu fiquei muito feliz, contei outro dia ainda para os meus filhos, olha, mamãe tem um coqueiro lá nas Ilhas Maldivas com o nome, né? Que legal! Adorei. As curiosidades, mas a água era maravilhosa, belíssima, muita vontade de entrar no mar, mas não era permitido. Uma pena, né? E depois que acabou, você ficou alguns dias ou você já voltou logo depois do término do concurso? Depois que terminou, a gente foi para Paris. Então, ali em Paris, a gente circulou e conheceu e aproveitou bastante por 5 dias. E aí, depois que voltamos para o Rio, mas Nossa. Londres não fiquei. É isso. As pessoas falam, você conhece a Índia? Você vai falar, gente, o concurso é uma coisa muito. O meu teve essa, né, essa particularidade da coisa dos protestos. Eu acho que foi pior, também não sei, porque agora ouvindo você, eu acho que todos são iguais, porque eles têm essa preocupação mesmo de estar com meninas
né, de todas as culturas, de todos os países já aconteceu alguma coisa, então realmente é uma coisa muito restrita. Mas quando eu fui, eu achei, tipo, vou conhecer a Índia, vou não sei o quê, conheci o aeroporto, o Até aeroporto. dá para conhecer, porque a gente passeia e vai para os lugares, né? Você vai todo Olha, né, mundo como uma junto, turista, mas exato. dentro de uma janela do ônibus, né? Então, a Exato. turista é meio quase que dentro de um cubo, protegida, né? Então, Exato, exato. Não é não dá aquela para coisa que você vai aproveitar tanto. sair, que você vai ver o povo, que você vai interagir, que você vai comer uma comida diferente, que Isso. você vai poder comprar um souvenir ou alguma coisa. É tudo muito, muito, muito fechado, né? O tempo Muito todo. fechado. Por isso que eu gostei muito de um outro concurso que eu fui logo após o Miss Mundo. Então, no Miss Mundo eu estava super rígida, buscando um ideal de perfeição, sabe? O tempo inteiro de salto alto. Teve uma vez que eu andei no corredor, que eu tirei o salto, já nos últimos dias, que a minha panturrilha, gente, tinha encurtado. Eu não conseguia mais colocar o pé assim reto no chão. Eu falei, gente, o que é isso? Onde estão meus tênis? Minha Havaiana, pelo amor de É Deus. triste, é Mas eu não me triste. permitia, porque eu queria estar o tempo inteiro perfeita. Quando fui para o Reino Internacional del Café, na Colômbia, logo depois, o Miss Mundo terminou final de novembro, em janeiro eu já estava embarcando para esse outro na Colômbia. Eu estava meio por aqui de concurso, porque são 30 dias de confinamento. Quando eu fui para esse da Colômbia, eu pensei, esse eu vou colocar um par de tênis. Esse eu vou para me divertir, eu quero me distrair, eu quero ir bem relaxada, relax. Eu não vou entrar na neura que foi no Miss Mundo. Eu quero viver o concurso na sua plenitude, fazer conexões e tudo mais. E assim eu fui com outro tipo de espírito. E lá nesse concurso a gente tinha muito contato com as pessoas. E na Colômbia as misses são muito admiradas, assim como na Venezuela, são como Uhum. assim artistas de Eles amam, né? Hollywood, eles amam, eles idolatram. A gente precisava para caminhar nas ruas de um cordão de isolamento e as pessoas queriam encostar, assim, era uma coisa muito doida. E esse concurso, sendo eu, na minha essência mais íntima, na leveza, na naturalidade, na brincadeira, sabe? Me conectando com as pessoas. Não é que eu voltei com a coroa, gente? Aí, Ganhei o tá vendo? concurso. Funcionou, funcionou! Então é isso, às vezes a gente só precisa ser a gente mesmo, sabe? E Exato. sair desse ideal de perfeição maluco, né? Porque perfeição só lá em cima, Deus Só, Todo-Poderoso. só E ele. ponto final. E quando a gente entra nessa vibe de curtir, de estar um pouco mais relaxada, a coisa funciona muito melhor. Não, e a gente recebe, né, esse tipo um código de conduta de que você tem que estar. Isso eu lembro que eu recebi, tipo, o tempo todo, como se você estivesse indo para uma festa, né? Mas engraçado, eu era muito inexperiente, fui aquela coisa muito na correria. Eu, por exemplo, eu teve um dia que eu tomei uma repreensão no Miss Mundo, porque, ao contrário de você, eu fui tomar café da manhã de Havaiana. Que tipo assim, eu tinha entendido que aquele estar arrumado o tempo todo era nos eventos oficiais, nas festas, né, que você vai ter contato com o público, que as pessoas vão filmar, mas tipo dentro do hotel, só as candidatas e o pessoal da organização, eu imaginava, gente, por que não descer de havaiana e calça jeans assim? Não ia descer de pijama, mas eu fui. E aí eu lembro que a chaperona foi no meu quarto e falou assim: Anuska, você não pode ir de Havaiana no café da manhã, porque é o tempo inteiro como se você estivesse numa festa ou num evento. Eu falei, eu não tô acreditando. É, é. Então, na verdade, funciona, tá vendo, Francine? Que ninguém faça isso falando que foi conselho nosso. Não, fica só entre nós, gente, por favor. Fica só entre Tá entre nós, nós. Depois eu mas fui deu em outro, certo. só para arrebatar que realmente é isso e que não sai daqui, por favor. Fui para o último concurso que o Henrique me convida. Francine, tem o Reina Sul-Americana, e tu vai. E eu me formando na faculdade, eu falei, não, eu não vou, mas de jeito nenhum. Ai, Francine, por favor, vai nesse. Insistiu tanto. Sabe aqueles 5 minutos de bobeira que você tem? E que você diz, tá, então tá bom, para a pessoa parar de falar, né? Não, então tá bom, eu vou. Gente, quando eu disse aquilo, eu falei, eu acho que depois eu digo para ele que eu não vou, eu vou desistir. Aquele negócio interno, assim, ebulição, né?
Falei com o Túlio, vai, Fran, quem sabe tu não volta com a coroa e encerra com uma coroa na cabeça. E aí chegou a hora de ir, gente, eu nervosa. E fui também no mesmo espírito. Não, então se é para eu ir, eu vou para conhecer o lugar, fazer amizades, conexões e vou me divertir. E lá tinha uma menina, a Lourdes, o Josenildo talvez lembra, né, que ficou em terceiro lugar do Miss Universo. E eu falei, bom, ela já vai ganhar o concurso, eu vim mesmo para passear, tô de boa. Aí fiquei mais relaxada ainda, porque a coroa já era praticamente Já garantida para tinha ela. dona. E me surpreendi que, na naturalidade de novo, sem esperar nada, sem criar expectativa, a coroa veio para minha cabeça. E eu Tá terminei vendo? assim Se muito feliz. bobear, esse é o segredo do O sucesso. segredo não é a rigidez, né? Isso não só no mundo Miss, mas na nossa vida, em qualquer área do que a gente vai decidir fazer, seja na nossa família, seja como mãe, como profissional, a rigidez não é o caminho. Eu Eu acho que fui, fica gente, eu muito fui personagem, né, perfeita. Fran? Aquela coisa muito assim que você tem que ficar sustentando o tempo todo e parece que não passa a sua essência de verdade. Eu fui perfeita no Miss Mundo, eu fui impecável do início ao fim, morrendo de dor nos pés, morrendo de vontade de colocar, sabe, relax, mas eu tava o tempo inteiro impecável. Quando eu cheguei, a Nusca vai entender, porque as Misses da Venezuela, elas são as mais famosas, elas são as mais temidas dentro de concurso de beleza. E quando eu cheguei no Miss Mundo, eu tava de tailleur, pink, já tinha encontrado com a Priyanka, né, que hoje é uma atriz de Hollywood, super famosa, a Miss Índia, que inclusive ganhou o concurso. E quando a Miss Bolívia olhou para mim, ela falou assim: "Es de Venezuela?" Eu falei: "Eu?" Ela achou que eu sou da Venezuela. Não, não é possível. Meu Deus, eu saí assim, meu ego foi pipocando para Tipo, eu tô cima, né, Anuska? entregando tudo, tá dando tudo certo. Ai, gente, as peripécias de concurso, né? Tanta coisa, mas hoje a gente ri muito, né? E olhando para trás, eu vejo que tudo fez muito sentido, né? Hoje eu estou num lugar onde me preenche profundamente, que é a família. Hoje eu tenho 3 filhos, tenho uma profissão que eu amo, que eu ajudo as pessoas em função de trazer bem-estar, beleza, boas energias para casa, né? Que é o meu trabalho com Feng Shui. Então eu sinto que eu estou no meu lugar. E a Priyanka, admiro muito, tá lá super, né, super bem em Hollywood. E quando a gente nasce, parece que a gente nasce com uma estrela e que cada uma tem o seu lugar no mundo, né? E faz sentido para uma coisa, para outra outra. Então é mais ou menos por aí. E agora, sua vez, Anushka, eu vou fazer a pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre a vitória da Miss World em 1996, a Miss Grécia, a Irene. Ela era legal? Vocês ficaram amigas, tiveram contato ali no concurso? Na verdade, ela me parecia ser muito legal, mas a gente teve pouquíssimo contato, porque na época eu falava um inglês muito macarrônico, quer dizer, até hoje ainda falo um pouco, mas na época era muito pior. E a gente tem aqueles grupinhos, né, que a gente se forma, as latinas, as japonesas, geralmente as orientais, as russas daquela região. Então acaba que fica um pouco europeias, tem esses grupos um pouco formados, eu acho que também a coisa cultural, enfim, facilita um pouco você estar mais perto das pessoas ali, da língua, enfim. Mas era aquilo, eu meio que eu sou muito conversada, muito para frente, mesmo sem saber falar a língua, assim, a gente interagia e ela era o tempo todo muito. Ela não era uma menina super simpática, assim, que era aquela que interagia com todos, mas também ela não era uma pessoa distante, assim, ela normal. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito nela, assim, porque tinha umas meninas que eram muito, chamavam muita atenção por toda a produção, por isso que a Francine falou, de estar montada e preparada e o tempo todo, assim, impecável, sabe? Então, eu lembro que a gente, por exemplo, que não tinha nenhuma experiência de concurso, eu olhava aquilo e pensava muito, essa
essa é a que vai vencer. Essas são as mais competitivas, porque elas são as mais preparadas, né? E, na verdade, no final, não foi isso que aconteceu. E eu lembro que a grega, eu lembro que ela fazia uma maquiagem, eu não sabia maquiar nada na época. Sabia assim, passar um batom, um pó, aquela coisa meio muito. E ela fazia uma maquiagem muito maravilhosa. E eu lembro dessa característica que eu ficava observando ela se maquiar nos lugares quando a gente chegava e meio que tentando fazer parecido, porque ela sabia fazer uma maquiagem muito linda que valorizava ela muito, assim. E isso é uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção. Mas eu acho que ela foi uma Miss maravilhosa. Eu acho que quando ela passou a faixa, ela estava ainda mais bonita. Não foi aquela Miss que todo mundo estava esperando que ia ficar finalista, que era isso que eu falei, que era meio que todo mundo ficava meio que de olho, vai ser, vai ser, vai ser, e acabou que foi. E eu acho que ela fez um reinado bem interessante, assim. Hoje a gente tem um grupo, a gente A se segue até antecessora aqui no dela já. Instagram, porque aí as redes sociais aproximaram, né? Mas na época tinha muito essa barreira da língua, e ela também falava grego, ela claro que falava inglês, mas assim, o Instagram mesmo dela é todo escrito em grego, então é aquela coisa que é difícil até de você se comunicar, assim, porque tem aquela distância, né? É. E agora, Francine, sua vez aí na roda da vez das perguntas aí. Sua vez para a música. Pode ser mais pessoal em vez do tema de concurso? Pode, Anuska? Pode. Pode, Né? pode ficar Então tá. livre. Então, Pode. queremos saber quem é a Anuska quando os holofotes se apagam. Meu Deus! Eu sou tão parecida com o que eu me apresento em todos os lugares, eu acho. Mas coisas que a gente não vê do mundo Miss, que tu participa dos eventos, das coisas da casa, a Anuska da casa. Quem é a Anuska da casa? O que ela gosta de fazer? De cozinhar, de preparar coisas em casa, de fazer muito exercício? Quem é essa Anuska? Eu trabalho muito, na verdade, né? Eu modelo até hoje, né? E as pessoas sabem disso. Eu já tive várias outras profissões, me formei em psicologia, fiz faculdade de moda, mas na moda sempre, a coisa da modelagem sempre teve muito presente ali na minha vida. Durante muitos anos, como uma coisa muito complementar, só que, enfim, depois que eu me mudei para São Paulo, que fazem 15 anos, eu meio que estava numa mudança assim de vida na época, tinha me divorciado e meio que falar, quer saber, eu vou tentar um pouco, porque eu sabia que eu vinha muito para São Paulo trabalhar, mas não era aquela coisa de viver profissionalmente disso. Trabalhava em BH também como modelo, fazia outras coisas, mas não era aquela coisa 100% dedicada. E aí comecei a modelar, deu super certo. Hoje eu trabalho muito com isso o tempo, né, todo. A minha principal profissão, né, minha principal atividade. Tenho outros negócios, faço outras coisas, mas a maioria do tempo e da minha, né, renda, da minha profissão hoje realmente é ser modelo. Eu falo que modelo operário, eu trabalho muito assim e bastante, quase todo dia. Mas a música do dia a dia, eu acho que eu sou uma pessoa engraçada, divertida. Eu tento levar a vida com muita leveza, assim, sabe? Rir de mim mesma. E todo mundo fala isso, que eu sou sagitariana, então aquela coisa, tá sempre fazendo uma piadinha. Adoro viajar, adoro, adoro, adoro. Então, estou viajando sempre para muitos lugares e às vezes passo umas temporadas, 2 meses viajando. Eu sou uma pessoa muito livre, assim, talvez também por não ter tido filhos, até por ter tido essa carreira, por sempre viajar muito, enfim, nunca foi uma super demanda na minha vida essa coisa de ter filhos. Minha família mora longe, mora em Minas ainda, em Governador Valadares. Eu sou muito apegada com a minha mãe e sempre que posso eu tô lá e a gente acaba que também faço programas familiares, gosto de estar muito com a minha família e enfim, eu acho que é meio que isso, assim, sou uma pessoa simples, de gosto simples, já tive, é isso,
milhões de portas abertas para as coisas mais grandiosas, né? Mas eu gosto também dessa coisa, não sei se essa personalidade meio Minas Gerais, assim, de uma mesa com os amigos e sentar no boteco e dar risada. E tem essa característica muito minha, assim, eu sou uma pessoa muito acessível, eu acho. Às vezes as pessoas olham e até fazem. Outro dia eu estava falando sobre isso, uma imagem, nossa, fulana é tão bonita, foi misa, é alta, é não sei o quê. Cria, parece uma distância, assim, é engraçado isso, né? E na verdade não tem nada disso, eu me considero uma pessoa muito normal, eu faço qualquer coisa, eu vou em qualquer lugar, eu não sou aquela pessoa que tem medo das coisas, de se eu precisar de na 25 de março eu vou, se eu precisar de ir num lugar super. Sabe aquela coisa? Muito tranquila, assim, muito livre, muito. Que sigo muito meus instintos mesmo de fazer o que eu quero, de gostar de coisas, das mais diversas coisas. E adoro estar na confeitaria, lá com a minha mãe, tem uma confeitaria há muitos anos lá em Minas. Subo, almoço com todo mundo e me divirto, adoro aquela coisa bem simples de comidinha caseira e dou risada com a moçada, e vamos sair daqui, vamos sentar em algum lugar que vai ser afiado. E ao mesmo tempo também frequento os lugares mais, tenho acesso, graças a Deus, a lugares lindos, a viagens maravilhosas, e também sei apreciar tudo isso. Então eu sou uma pessoa que eu aprecio muito de toda maneira que a vida se apresenta para mim, sabe? Eu sou muito feliz, assim, eu sou uma pessoa muito feliz e eu acho que eu transpareço isso. Levo a vida com leveza, com simplicidade, com... Enfim, é aquilo. Se eu posso, eu fico brincando, eu falo, gente, se eu posso fazer uma coisa, sei lá, que é meio, comprar uma roupa super cara, um vestido, né, que eu amei, eu fico feliz. Também se eu não posso, aquele mês talvez eu trabalhei menos, não sei o quê, eu também vou em qualquer loja popular, às vezes compro uma blusinha, eu não compro nada, e aquilo ali não é uma coisa que me deixa numa insatisfação, ou ai meu Deus, não, sabe essa coisa assim? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre bem, sempre achando que tudo vai dar certo. Se hoje foi um dia que não estava bom, vamos dormir que amanhã é outro dia vai dar tudo certo. Confio muito, 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 muito em Deus e nos caminhos todos que ele me protege muito, que eu sou uma pessoa realmente escolhida, assim. A minha avó falava uma frase que eu sou a filha preferida de Deus. E eu acho que eu peguei essa frase muito para mim. Eu também me acho a filha preferida de Deus, assim, porque eu sempre tudo dá certo, sabe aquela coisa de energia, assim, de mesmo quando dá errado, eu penso, ai meu Um Deus, livramento, foi uma coisa aqui né? só para poder eu aprender alguma coisa, mas tá tudo Anuska, sabe que eu tenho dois filhos de Sagitário? é São ótimos, mesmo. maravilhosos. E mais um que é de Libra. Gente, é uma fluidez que só, porque o de Libra equilibra tudo e os de Sagitário botam ânimo, a casa lá em cima, né? Maravilhoso. Sagitariano é sempre Maravilhoso. astral, sempre pra Isso, alto cima, né? astral, o tempo todo, exatamente. Muito bom. Eu queria fazer um registro aqui do Giovanni Becker, do Mundo Miss RS. Ele disse que precisa comentar sobre a atenção que ambas têm pelos fãs dos concursos. Isso as faz ainda mais admiráveis. Com Eu gosto de me conectar com todo mundo mesmo. Eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo. Eu também gosto de ser muito acessível, né? Porque essas conexões é que fazem todo sentido na vida da gente. Então, é um prazer sempre encontrar vocês. É verdade, é uma delícia. Eu também adoro É, saber dos fãs. Até porque era uma coisa que eu não sabia que existia essa coisa, esse mundo muito particular dos concursos e das pessoas que acompanham, que sabem coisas que nem eu sabia do meu concurso e de características e de, enfim. Então, para mim, isso é um. Eu adoro encontrar com todos, eu tenho um prazer, assim, e a gente sente aquele amor e aquela admiração, né, das pessoas que te olham daquela maneira, assim, de admiração mesmo, que é delicioso, você se sente amado e admirado e pelos fãs de concurso. Eu adoro, sempre que eu posso eu respondo, eu palpito, eu sou fã mesmo. Agora, foi uma coisa que eu aprendi depois que eu fui Miss, né, porque não era um universo que eu participava,
E hoje é uma coisa que eu adoro, adoro ser participativa, adoro acompanhar todos para Miss Brasil todo ano. É isso. Essa admiração é muito boa. Agora eu vou contar para vocês que eu descobri que tem uma admiração um pouco maior, que é quando os olhos dos nossos filhos, né, dos meus filhos, olham, mamãe, você tá linda. Aquele olho brilhando assim. Outro dia eu botei um vestido amarelo, um deles, nossa, mamãe, você parece uma princesa da Disney. Eu falei, é mesmo? Gente, isso também não tem preço, sabe? É tão, tão lindo, tão lindo. Coisa linda, gente. Ai, que fofo. Que mais, Josenildo? Bem, meninas, vamos entrar um pouco na reta final da live, que agora eu vou fazer a minha última pergunta assim, para você, Francine, e aí vai ficar entre vocês para finalizar as perguntas que vocês têm. Aí vocês já vão fazendo uma, termina, outra já faz, para a gente ver aí. Então, a pergunta, o engraçado é o seguinte, outra curiosidade do Miss Mundo, que essa live é curiosidade sobre a versão mundo. Passados 4 anos de Anushka para Francine, o concurso de 96 foi realizado na Índia, afinal. E Francine, em 2000, teve um elo com a Índia, pois a antecessora, Miss World de 99, era da Índia e a Priyanka Chopra venceu da Índia. Então, a Índia estava presente fortemente nessas 2 edições que vocês participaram. Aí, Francine, o repeteco da Índia lá em 2000, que você achou? Foi legal, assim, foi merecido? Olha, eu sempre com essa coisa de sentir os lugares e as pessoas. Quando eu cheguei e eu vi ela, foi passando os dias, depois eu vi que a TV da Índia estava cobrindo todo o evento e foi para as Ilhas Maldivas. Eu vi a preferência dela sendo sempre convidada para estar à frente, para fazer as entrevistas. E teve um momento que eu senti, eu falei, olha, eu sinto que ela vai ganhar esse concurso. O concurso é dela. Quando o Túlio, meu coordenador, chegou em Londres, ele veio me dar oi, me cumprimentar, e eu nem falei oi, eu falei, Túlio, olha lá, quem vai ganhar vai ser a Miss Índia. Ai, Francine, não fala isso, vim aqui te dar um beijo, um abraço, né? Não fala isso, não coloca energia, Túlio, mas eu já sei. E ele fala isso até hoje, né? Que eu já sabia que ela ia ser eleita. E engraçado que ela estava super preparada e já com uma mentalidade de vencedora do início ao fim do concurso. Então, é claro que tudo vai trabalhando e conspirando ao favor de uma pessoa, a favor de uma pessoa que está determinada, né? Que não era o meu caso. Então, eu senti assim que seria ela. E palmas, super palmas para ela, porque é uma super atriz hoje, né? Reconhecida lá em Hollywood, é admirável e foi muito, muito linda a carreira dela. Parece que é uma fé, né, Francine? Parece que é aquela certeza de que vai acontecer. É uma coisa louca isso, né? Uma coisa doida. Parece que vem né, alguém contando aqui no ouvido, né? É. É. Então é isso. Mas eu conheci muitas, porque nesse concurso era também. Completava quantos anos o concurso, Josenildo? Tu lembras disso? Que era um evento especial, que foram outras misses, ex-misses do mundo inteiro, de outros anos. Teve. Eu acho que ele estava fazendo 48 anos, porque ele foi fundado, não, 49 anos. Ele Eu foi acho que fundado eles comemoraram em 50. Eles comemoraram, 51. acho que 50 anos de concurso, então, naquele ano. Era uma edição especial, eu acho, alguma coisa nesse sentido. É, Isso. Porque aí foi fundado em 51, mas já conta 51, e aí fez os exatamente. 50 anos É. Então, na edição. a Índia nos Né? conectou, Anuska, essa eu não sabia, mas é verdade. Gostei da tua Exato, análise, exato. Josenildo. Tivemos algo em comum em E relação à duplamente, Índia. né? Porque a que foi passar a coroa era indiana, né, Francine? Você também fez contato com ela, a Sim, de conversei com 99? ela, conversei com ela. E muito simpáticas, né? E as vestimentas delas eram muito interessantes.
A roupa sempre muito trabalhada, parecia assim uns fios de ouro, sabe? Uma coisa assim Elas são riquíssima. bonecas, né? E o Parece. delineador, né? Aquele delineador super bem marcado, umas bonequinhas. E ela era baixa, né? Porque todo mundo espera de Miss 1,80 m. Tem essa coisa, né, Anuska? De 1,80 m. Eu também não sou muito alta, tenho 1,72 m. E ela era um pouco mais baixa do que eu ainda. Eu acho que ela tinha, sei lá, 1,69 m, alguma coisa nesse sentido. E veja que ganhou. Então a altura também não é pré-requisito no Miss Mundo, né? Eu acho que é Pelo o menos não era. conjunto mesmo, o conjunto da obra, essa estrela que está brilhando, essa certeza de que, sabe, eu acho que uma segurança no dia, querer que a coisa aconteça Isso. mesmo, porque eu acho que você entra com uma estrela diferente, sabe? Eu acho que isso tem muito em concurso de Miss. Aquela coisa de naquele dia você tá naquela inspiração e saber que a coisa vai acontecer. E eu acho que isso é uma coisa que tem um conta pontos assim e faz uma coisa. Às vezes você vê meninas que isso, até o final estavam ali naquela coisa aparecendo, sendo lindo nas fotos, não sei o quê. Mas no dia do concurso, essa estrela que brilha, assim, É. independente da preparação, de saber falar a língua, de qualquer coisa, é uma coisa que é uma luz mesmo, muito impressionante, assim. Isso. E todo mundo capta essa luz, que é uma beleza Olha, que vai além, né? É um carisma com beleza, com uma aura, é uma coisa assim que chama a atenção e encanta os olhos, né, dos Exato, jurados. exato. registrando aqui a Miss Piauí 84, a Milena, ela disse: Josenildo, parabéns pelas convidadas aqui. Passou aqui pela live também nossa querida Marta Jussara, Miss Brasil 79, né? Prestigiando vocês, as páginas, o grupo Que Misses do saudade, Brasil. Marta, você tá Bom, muito meninas, sumida do vamos... nosso grupo, tô com saudade de você. Bom, meninas, vamos fazer assim agora, para ganhar mais a dinâmica final. Francine já faz as perguntas. Quantas perguntas você tem para a Anuska, Francine? Aí você já faz todas elas na sequência. A Anuska responde todas elas. E você, Anuska, já faz todas as suas últimas perguntas à Francine. Combinado. Combinado assim? Combinado. Eu tenho mais uns 20 minutinhos aqui, uns meia horinha no máximo, porque senão eu já tenho que cuidar dos meus pequeninos. Tá ótimo. Eu vou fazer uma pergunta, Anuska. Qual foi a tua sensação? Escreve em uma palavra, sensação, quando você pisou no palco do Miss Mundo pela primeira vez. Nossa, numa palavra, meu Deus. Eu acho que eu estava muito tranquila, assim. Talvez segurança. Não segurança, assim, achando que eu fosse ganhar, mas eu não estava nervosa, eu estava muito, nossa, que legal, que felicidade, assim, que legal que eu tô aqui, que vai dar tudo certo. Essa segurança, assim, isso que eu falei, talvez não ter a proporção do que significava e de, nossa, que legal, tô participando de uma coisa tão bacana, assim, sabe? Essa sensação, assim. E ao mesmo tempo eu estava segura porque eu não, eu não tinha o peso, assim, daquela coisa, sabe? Então eu tava segura, vou dar o meu melhor, vou fazer o que eu sei, vai dar tudo certo. Mesmo nesse speech que eu falei, que é meu jeito de ser assim. Vai dar tudo certo, o que tiver que ser, vai ser. Então eu acho que muito isso, assim, aquela alegria de, nossa, eu tô participando de uma coisa muito legal, que bom que deu tudo certo por causa dos protestos, está acontecendo. E aquela coisa, o que tiver que ser, vai ser. E anjo da guarda, Deus me protege, que eu vou fazer o meu melhor. E muito tranquilo, assim. Eu acho que foi bem isso. E teve algum desafio assim inesperado que aconteceu para você ou para alguma candidata próxima a você que te chamou a atenção? Eu acho que para mim a coisa de ter entrado entre as 10 sem estar esperando, assim, e tá muito alienada mesmo eu não tinha pensado em nenhum momento assim que eu poderia ser finalista ou que eu poderia ganhar.
Então, nessa retinha final, quando eu entrei entre as 10 e entre as 5, eu fiquei nervosa, assim, eu fiquei meio um pouco de medo, de tipo, meu Deus, se eu ganhar, como é que vai ser isso, sabe? E a coisa de não ter lido as perguntas, na hora que me fizeram a pergunta, para mim, a minha pergunta foi uma coisa tão óbvia na minha vida, assim, que eu responderia uma palavra realmente, mesmo sendo uma pessoa tão falante. Mas assim, que eu não tive aquela coisa, eu estava nervosa, eu não tive aquela coisa de falar sobre o assunto, até porque para mim foi muito inesperado, foi muito, muito, muito assim, surpresa. E me deu uma sensação um pouco de medinho, assim, de ai meu Deus, se eu ganhar esse negócio, será que eu vou dar conta? Porque em nenhum momento passou na minha cabeça, eu vou ganhar o Miss Mundo. Eu não fui com essa, eu não tinha essa, não era nem a pretensão, óbvio que eu sabia que eu poderia ganhar, mas quando eu vi o nível do concurso, como eu não sabia o que era um concurso, quando eu vi a preparação das meninas, não é que você se sente pior, mas você se sente menos competitiva, meio que tipo isso. Nossa, eu sou bonita, que bom que acho que está sendo legal, mas eu não imaginei hora nenhuma que eu iria tão longe. Então, quando a coisa foi afunilando, assim, eu senti um pouco de medo, assim, no finalmente da coisa, sabe? E depois do concurso, tu chegou a reencontrar alguma das candidatas do teu ano? Reencontrar, eu acho que não. Pessoalmente? Ah, reencontrei no Mrs. World, depois em 2009, a Daisy, que foi Miss Filipinas, que inclusive ganhou o Miss Simpatia. Era uma querida, fofa, simpática, sorridente, linda, o tempo todo mesmo com a dificuldade da língua. Fofíssima, assim. A gente se reencontrou e foi uma alegria muito grande depois de mais de 10 anos, assim. Que bom. E de virtudes, assim, valores, o que que tu achas que é mais importante para as candidatas que vão participar desse concurso que a gente foi, que é o Miss Mundo? Eu acho que principalmente o Miss Mundo, que tem essa característica muito, né, do beleza com propósito, eu acho que você realmente tem que ser uma pessoa generosa de alma, sabe? Aquela coisa de. Não é aquela coisa de você querer ter um projeto social, de você querer ajudar alguém ou os outros, ou enfim, a sua comunidade, ou desenvolver algum tipo de trabalho social, simplesmente porque você está indo para o concurso. Até porque é isso que a gente estava falando o tempo todo, da naturalidade, da coisa ser verdadeira. Então, eu acho que o Miss Mundo é um concurso que você realmente tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas e que quer usar a sua voz para ajudar pessoas. Porque eu acho que esse é o principal objetivo. Não é aquele concurso que você faz só para. Claro que sempre tem, né? Aquela coisa de ser uma escada, de abrir portas para sucesso, para a vida, para a carreira, enfim, N coisas. Mas eu acho que essa coisa, eles têm um pouco isso de realmente saber essa coisa do seu olhar pelo outro, né? Pelas pessoas que precisam, mais desafortunadas, enfim. Se isso realmente você é uma pessoa generosa de alma, ou se você simplesmente está fazendo ali porque você tem que fazer porque o concurso exige. Então, eu acho que para o Miss Mundo, quando você tem esse lado de olhar pelo outro com compaixão, com um olhar de empatia, eu acho que faz toda a diferença o tempo todo. Porque aquela Miss que chega só pensando naquela coisa da competição, do eu vou arrasar, do não sei o quê, um pouco mais arrogante. Não que uma pessoa que seja assim não possa ser generosa, mas eu acho que eles percebem isso, eu acho que tem esse fio, sabe? Tem esse viés deles notarem um pouco isso, de que você realmente faz uma coisa, até pelo seu trato com as amigas, com as pessoas, com as candidatas, sabe? As pessoas sentem isso, que você é uma pessoa que é legal de coração. E eu acho que isso no mesmo mundo realmente faz a diferença. Não só você ter aquela
competitividade para ser a vencedora, sabe? Exatamente. É isso, obrigada. Adorei. E agora, Anushka, você faz as últimas perguntas para a Francine. Vou perguntar algumas coisas que eu tinha colocado. Vou ter que dar uma resumidinha rápida, né? Isso que eu já perguntei, vocês viajaram para outras cidades e tal. Uma coisa que teve no meu concurso que eu achei muito interessante, que teve uma noite que chamava, tipo, uma noite da família. Não sei se eu queria te perguntar se no seu concurso teve isso. Era uma noite que, tipo, eles reuniam quem tivesse já quase perto da final para uma noite descontraída, que se você tivesse alguém da sua família que tivesse ido, o seu coordenador ou sua mãe, enfim, e que as misses tinham que fazer uma apresentação de algum dom, de algum ou cantar, ou dançar, ou declamar uma Talento. Show poesia, de mas não era uma talentos. coisa que entrava na competição, não era uma prova. Era uma coisa de entretenimento mesmo e para juntar as pessoas e se divertir. Teve isso no seu também? Teve show de talentos. E a gente já ficou sabendo antes, né? Então, que teria essa noite especial, justamente como tu comentou, já vésperas da Uhum. final. E aí foi uma noite para descontrair, para relaxar, e as pessoas se apresentavam, né? Danças, canto, sei lá, tinha ginastas fazendo coisas, né? Uhum. Apresentações. E aí foi uma noite muito especial, já com a presença dessas outras ex-Misses Mundo que já estavam também presentes. Então foi um momento assim muito legal até para conversar com todas elas, tirar foto, eu tenho foto com muitas delas, né? Então foi uma noite bem maravilhosa. E Nessa noite eu encontrei a Julia Morley. que E legal. aí ela chegou, ela me cumprimentou e ela falou: "You are so beautiful". Então eu lembro assim até hoje desse tom de voz dela, doce, meigo, amoroso, né? Ela era muito doce, muito amorosa. O olhar dela É, transmitia isso, a gente sente isso o tempo todo, né? o tom de voz dela transmitia sempre amorosidade. Isso me marcou bastante. Verdade. Parece que ela realmente está ali, ela tem um cuidado por cada menina em especial, assim. Eu lembro que nessa coisa dos protestos, que às vezes tinha umas meninas que tinham muito medo, que tinham meio que crises de ansiedade, nervosas e tal, e que ela meio que acolhia, abraçava, ela tinha essa coisa, apesar de ser inglesa, que a gente acha que tem uma distância, mas ela tinha essa coisa um pouco mãe, assim, em alguns Isso, momentos de acolhimento. Verdade. exatamente. Verdade. Isso é muito forte, né? E eu também senti, assim. Outra coisa. Qual que você achou que foi a pior coisa que você passou lá? Tipo, o perrengue, se teve algum acontecimento de, ai meu Deus, sei lá, igual o meu que teve essa situação meio de medo, mas sei lá, igual você contou do primeiro concurso, teve algum perrengue, alguma coisa que te deixou desequilibrada, ou até o grupo todo, assim. O que eu não gostei, que eu considerei um perrengue por sempre me alimentar de forma equilibrada, né? Com as coisas que a gente tem aqui no nosso país, que é normal para todos nós. Quando a gente pegou o avião de Londres para as Ilhas Maldivas, foi numa dessas companhias, eu já não lembro mais qual foi direito, mas era uma companhia dessas, não sei se foi indiana, árabe, alguma coisa nesse sentido. E a comida para o café da manhã tinha muita pimenta e curry, muita pimenta. E todas nós ficamos assim, estarrecidas. Meu Deus, mas como eles estão servindo isso para pessoas de vários lugares do mundo? Deveria ser uma coisa mais neutra, né? Aham. E aí todas as refeições que a gente foi comendo por lá era muito apimentado e uma comida assim muito diferente, né? Para não dizer a palavra esquisita para o nosso paladar, Uhum. para o meu paladar. Então isso eu achei assim que me marcou bastante. Mas de resto também foi muito fluido, muito tranquilo. E outro detalhe também que me aconteceu é que na gravação todas nós tínhamos que acordar às 4 da manhã, sair às 5 e lá a gente pegava avião, aquaplanador, para andar entre uma ilha e outra. Uhum. Uhum. Todas deram super certo a gravação, fluiu.
Quando foi no final do dia à noite, Francine, você precisa novamente amanhã acordar às 5 da manhã e voltar com outro grupo. Eu falei, ai, não, gente, eu não acredito. E aí tive que ir de novo. Nossa, tem umas coisas que acontecem. Essa coisa da comida foi muito forte para mim também na Índia, porque foi um mês, né, praticamente, e uma comida muito diferente, muito apimentada, muito condimentada o tempo todo. Eu lembro que assim, a minha alimentação foi quase que durante o mês todo, assim, café da manhã que eu comia pão, biscoito e mas assim, a gente achava exatamente por estar num hotel internacional com meninas de todos os lugares, mas eu lembro que, nossa, chegou uma hora, gente, que eu falava, gente, eu não aguento mais ver tudo colorido o tempo todo, e cheiroso, e curry, e condimento. Eu quero um arrozinho branco, um negócio sem ser colorido, sem sabor de. Porque era tudo muito, muito exótico o tempo todo, sabe? E fora a pimenta, que também era. Então tinha dias assim que eu comia sobremesa só, aquela alimentação assim maravilhosa, comia só doce, comia pão. É, A sorte é que eu não tenho uma tendência para engordar e tal, e eu comia muita besteira e inclusive emagreci bastante, assim, eu acho que uns 4 ou 5 quilos. O meu vestido na final era um tomara que caia, e o vestido literalmente ficou caindo, tanto que tem várias cenas de eu entrando, segurando, assim, toda durinha. Sabe quando você meio que segura o vestido debaixo do braço? Assim? E vai, faz o que dá, e é isso. Mas essa coisa da comida realmente foi uma barreira na Índia também. Pois é, menina, é muita, muita loucura essa pimenta, esses condimentos todos no café da manhã, né? O tempo todo, na O Índia tempo era o tempo todo. todo. Eu lembro assim, os biscoitos, que tinha uns biscoitos de lavanda, de rosa. E eu ficava assim, gente, parece um biscoito misturado com perfume. Sabe aquela coisa que você, vou comer uma manteigadinha, uma coisa básica. E era aquela coisa o tempo inteiro perfumada, o tempo todo condimentada, que eu também achava muito estranho. Que maravilha, maravilha mesmo vocês contando essas histórias assim. É uma live que eu considero histórica, com a participação de vocês assim, e que maravilha, eu só tenho que agradecer a vocês aqui por ter aceitado o convite e estar celebrando essa live, porque o principal objetivo dessa live é para mostrar que a franquia é a mesma, os perrengues são os mesmos, e independente da quantidade de anos, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então, na realidade, é isso. Vocês provaram aqui esses bastidores, né, do Miss World, assim, e que muito legal, muito doce de ouvir essas histórias de vocês aqui nesse formato de live aqui. E aí, Anushka, tem a última pergunta aí para a Eu Francine? acho que foram as minhas perguntas. Teve algumas que eu meio que juntei. Era a noite da família, sobre o perrengue, tinham viajado para outras cidades. Eu acho que foi isso. Eu ia te perguntar se a sua preliminar também foi como a minha preliminar era aquela coisa que a gente colocava a mesma roupa do dia, que ia ser como se fosse na final, né? Você se produzia como se fosse o dia da final, com seu vestido principal, e ia nos jurados ali meio que cara a cara. Eu queria saber se a sua também foi meio que nesse mesmo formato. A gente teve um encontro, né, com todos os jurados, mas olha que isso me fugiu da memória. A vestimenta, eu não lembro a vestimenta. Eu lembro Não consigo que lembrar. eles avisaram isso, vocês vão se arrumar como se fosse o traje de gala do dia do concurso, assim. Eu acho que E aí, não, acho que o nosso foi com roupa de ensaio, que a gente estava ensaiando, e aí eles separaram uma sala especial para esse encontro. Então, o grupo que não estava ensaiando estava encontrando com os jurados para ganhar tempo. Então, eu legal, acredito que, pela legal. minha memória, eu acho que não, eu acho que foi com a roupa já de ensaio, roupas mais tranquilas, assim, mais Entendi. básicas. Eu lembro que eu acho que eles tinham tanto medo do concurso não acontecer por causa dos protestos,
que teve isso até o último minuto, tipo, será que vai para Londres? Será que vai ser aqui? Será que vai ter maiô? Até o último minuto a gente estava o tempo todo sem saber o que ia É uma acontecer. Que eu acho que eles tensão meio que isso, né? Tu sabe que eu é tive muito um louco. concurso no Miss Mesoamérica, em Houston, que no meio do concurso teve uma tormenta e a cidade parou. E foi um furacão que passou. E o pessoal teve que transferir a final para dentro do hotel. Acredita? Que loucura, Que gente. loucura. E Loucura. aconteceu. Então E eu são acho que coisas ele assim que é ficou com esse inesperadas. medo, por isso até que deve ter pedido. Então, eu não sei assim, se era uma coisa, por isso que eu até fiquei curiosa. Eles devem, vamos ver essa menina realmente como ela é na noite do concurso para poder ver se, né, se realmente ela vai funcionar como uma Miss, né, aquela coisa da produção e tal. E todas foram produzidas como se fosse à noite. Assim, eu lembro que o cabelo, eu lembro que ela deixou isso muito específico, o cabelo, a maquiagem, a roupa, tudo idêntico, como se não era que você tinha mais um vestido bonito, não, tinha que ser um vestido tipo traje de gala da final. Era bem essa especificação, assim. É, não, eu não lembro, meu, Olha, não lembro. só registrando aqui, a Zeilma Loyola, ela disse, a mãe de Anushka faz aniversário no mesmo dia que eu. Beijos Faz dia para 15 de vocês. junho, a Zeilma, ela até conheceu a mamãe no encontro de Miss que a gente fez no navio. E tanto a Zeilma quanto a mamãe, duas maravilhosas geminianas na minha vida. Olha, e o outro seguidor aqui, né, Já Cabral Júnior, ele diz, parabéns pelo teu trabalho, Josenilda, Nusca querida, saudades de você, Francine, você não deve se lembrar de mim. Beijos Muito para vocês. obrigada. Ai, Cabral, que saudade! Eu tenho muita saudade do Cabral. O Cabral era, na época, minha época de Miss Brasil, ia bastante para o Rio, né? Porque a organização era lá, a Bonerges, e o Cabral era muito amigo, e a gente sempre se encontrava, saía. Foi também uma pessoa muito querida, assim, um amigo muito querido nessa trajetória, que é aquilo, a gente fica anos sem se ver, sem se encontrar, mas o amor continua o mesmo. Bem, meninas, para fechar a live agora, com chave de ouro, vou fazer minha última pergunta, que é a mesma pergunta para vocês duas. Então, a Nusca, como foi de 96, responde primeiro e Francine, 2000, responde na sequência. A minha pergunta para vocês, minha pergunta final é: o que vocês duas nunca esqueceram? Você, Anushka, do Miss World de 1996 e Francine, do Miss World 2000. Nossa, eu acho que eu nunca esqueci tudo o que aconteceu no Miss Mundo, assim. Para mim foi as amizades maravilhosas, claro. A surpresa que foi estar numa situação que para mim era completamente inusitada, que eu nunca tinha participado, que eu nunca tinha imaginado. A preparação das meninas, como que era uma coisa surreal, assim, de um universo para mim que era muito distante. Essa coisa dos protestos, que para mim era um negócio meio maluco, assim, não que eu achasse que não era, que era infundado, acho que ele entendo os motivos e as razões que as pessoas faziam, mas foi muito marcante, assim, né, ter aquele momento, aquele medo, aquela insegurança. E, enfim, a Índia toda é um lugar muito marcante, assim. Eu lembro que no dia da final do concurso tinham, não sei se eram 7, 8 elefantes no palco. Então era uma coisa muito grandiosa, muito. O hotel que a gente estava tinha um elefante, era perto da casa era em frente à casa tipo de um marajá, alguém que, né, tinha um campo, como se fosse acho que era um campo de golfe, enfim, um gramado muito grande assim. E tinha um elefante solto que ficava no jardim. Então a gente abria a janela e via o elefante passeando, assim. Então, sabe aquela coisa que parece mesmo um sonho, assim, uma coisa muito surreal de uma realidade, de um lugar, de tudo muito exótico, muito. E tá naquele lugar com 88 meninas, cada uma de um país, de um lugar, de uma cultura, falando uma língua diferente. É uma experiência muito, 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 muito surreal, assim.
Eu acho que isso é o mais inesquecível de algum dia já ter participado de um concurso. E as amizades, as coisas todas que ficam depois, as lembranças, enfim. Mas eu lembro de toda essa grandiosidade, assim. Eu era uma menina que morava no interior de Minas, então nem era que eu morava em São Paulo, ou tinha uma realidade assim de cidade grande, era uma coisa muito, muito de conto de fadas mesmo, assim, de imaginação, assim, da minha cabeça, sabe? E eu achei também de sair, né, aos 18 anos da minha cidade e me encontrar num palco grandioso de um concurso de uma magnitude gigantesca como é o Miss World, com tantas candidatas do mundo inteiro, que depois viraram amigas, reencontrei pessoalmente com várias delas. Nós temos um grupo das misses daquele ano, todas muito amorosas, muito unidas. E também o que mais, uma das coisas que me marcou muito, Josenildo, foi o apoio da internet quando eu estava participando. Tem misses que falam e que são assim um pouco sentidas, né, de comentários, críticas, alguma coisa nesse sentido. Eu não posso falar nada porque a minha experiência foi totalmente diferente. Eu tive um apoio quase que incondicional das pessoas, sabe? Todos tão respeitosos, tão amorosos, torcendo, passando mensagens carinhosas de apoio, né, de incentivo. Então eu achei isso que foi muito, muito legal. E também ter ido para esse destino, né, fantástico que foi as Ilhas Maldivas, foi maravilhoso. Maravilha. O Evandro está dizendo aqui que vocês são duas maravilhosas misses do Brasil. Está dando boa noite e que ele acompanhou o reinado Que de ambas aqui. lindo, um Né? beijo, E, Evandro. para finalizar, uma outra, uma outra coincidência. O Miss Mundo esse ano vai ser no dia 31 de maio na Índia. Na Depois Índia. de tantos E anos, o que né? vocês diriam para depois de tantos anos, e o que vocês duas poderia dizer assim, bem resumidamente, como se fosse um recado para Jéssica Pedroso, a nossa Miss Brasil Mundo, né, 2024, 2025. Qual é a sua dica, Francine, que você diria para ela e qual a sua dica, Francine, que você daria para ela para a gente encerrarmos Eu a nossa live? diria para ela viver cada dia intensamente no momento presente, sem um pingo de preocupação com a final, como vai ser, quem vai ganhar, o que vai acontecer, mas fazer conexões de alma com as pessoas, prestar atenção nos detalhes, se conectar com os ambientes, com as pessoas, fazer amizades e laços, né, que ela vai poder levar depois para uma vida inteira. Diria também para que ela vivesse cada dia com muita alegria, porque essa vibração, a alegria, o relaxamento, o bem-estar, que era o que eu e a Anuska estávamos comentando antes, que é o que conduz para o sucesso nesse movimento mais relaxado e não tão rígido, né? De encontrar esse caminho da perfeição, né? Essa busca pelo ideal da perfeição, ele é insano, vamos dizer assim, dentro dos concursos, e eu te indico a fugir desse caminho. Desejo muita sorte, inclusive, né? Quero já deixar aqui um beijo grande para você, que os anjinhos te acompanhem, te protejam, né? E que tu tenhas uma linda jornada no Miss Mundo. Eu acho que a Índia vai dar sorte pra Anuska? gente. Como foi no meu ano, eu acho que a Índia também vai dar sorte para que ela vai ser maravilhoso. A Jéssica vai chegar lá, eu acho que vai arrasar. Eu tô sentindo aquela vibração assim de que a coisa vai acontecer. Eu acho que tudo isso que a Francine falou maravilhoso. Vá curtindo o momento. É claro que tem dias que a gente está exausta, que tem que acordar cedo, que tem que andar o tempo todo montada, que você, ai meu Deus, eu quero que acabe isso logo, que eu não aguento mais. Mas não pensa nisso. É um mês que vai ser inesquecível na sua vida, assim, que eu acho que são coisas que, inclusive,
sei lá, uma viagem maravilhosa para algum lugar, são coisas que você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, mas participar de um concurso desse é uma coisa de muita. Você foi muito escolhida, não escolhida como Miss, mas assim, na vida, ter a oportunidade de viver essa experiência, de estar num lugar com 80, 100 meninas, cada uma de um lugar diferente, culturas diferentes, aprender, observar e ver a beleza disso, né? A grandiosidade que é aquilo e de observar isso, trivial, assim, as coisas, as menores coisas culturais mesmo de cada uma, de curiosidades, de coisa que você quer saber sobre costumes daquele lugar, daquele país, daquele. E hoje em dia, com a internet, gente, maravilhoso. Quanto mais você conseguisse. Na minha época, foi o ano que a internet chegou no Brasil. Então, assim, a gente tinha essa distância muito maior. Eu pegava, trocava endereço, telefone, mas enfim. Hoje em dia é tudo muito mais, né? Esse acesso que a gente tem de estar perto de quem está longe, né? É maravilhoso. Então, aproveite isso, cada minuto, cada momento, cada mínimo detalhe, assim, é isso, de ver a cultura, de ver o jeito gestual, de ver o jeito que se veste, de ver tudo isso com leveza e com beleza, sabe? Porque é isso, eu acho que isso é o que fica de mais importante, é uma oportunidade muito única que a gente tem que valorizar muito, que a gente teve a chance de viver. Maravilhosas. O João Anushka está dizendo, vamos organizar o nosso Vamos churras demais, aqui, lembra? vai, Vitória. Vamos. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Foi uma super live. Eu estou assim honrado e a live vai ficar salva daqui a pouco, né? Aqui ela está dividida em 2 vídeos, mas eu vou trabalhar, vou editá-la para no YouTube ficar um vídeo só e vai ficar bacana, maravilhoso. Vou mandar o link para vocês. E é isso. Se despeçam dos nossos seguidores aqui. E é isso. Foi um prazer. Vocês são divas, são maravilhosas, são eternas. E que o Miss Mundo tiveram vocês duas representantes maravilhosas que honraram o Brasil, que representaram o Brasil com força, garra, luta e determinação. E que essa live fique para a posteridade, né? Para o futuro, para todo mundo conhecer um pouco da história de vocês aqui. Essa é a minha contribuição que eu estou dando ao mundo Miss, né? E é isso. Eu realmente me sinto muito feliz por concluir uma live de sucesso com essas duas deusas Ai, você maravilhosas. até emociona a gente com as suas palavras, Josenildo, com teu amor pelo Mundo Miss. Eu tenho muito a agradecer a você pelo convite, por toda essa iniciativa linda, né, que completou 5 anos, resgatando histórias de mulheres maravilhosas, não só aquilo que o povo conhece de Passarela, mas que tiveram a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre a sua essência, sobre quem elas verdadeiramente são, e a gente conhecer a fundo, né, a essência de cada uma que passou por aqui. Então, eu deixo assim um beijo muito grande a todos que acompanharam, a todos que estão aqui ao vivo na live, a todos que vão assistir depois a edição gravada. Um beijo para você, Anuska. Foi um prazer gigantesco te encontrar aqui, né? Foi muito bom ter essa conversa toda com você. Um beijo carinhoso para você. E para você também, Josenildo, o meu beijo muito especial. Josenildo, querido, foi um prazer imenso. Você sabe que eu adoro a sua companhia. A gente às vezes se encontra aqui em São Paulo, em algumas situações, principalmente de misses. E é aquilo, mais uma vez agradecer a você, especialmente, né, que cria esses momentos tão lindos para a gente contar as nossas histórias, as nossas experiências. E a todos os missólogos, a todo mundo que acompanha concurso, que eu tenho uma super admiração e um carinho muito grande, o carinho que vocês têm, né? Às vezes até sem conhecer a gente pela história, pela trajetória, e como isso é gostoso de sentir.
E essas oportunidades que são da gente encontrar pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. E Francine, você também, uma querida que você sabe que está no meu coração, uma Miss maravilhosa, que representou a gente super bem, enfim, em todos os concursos, não só no mundo, mas enfim. E eu acho que essas lições que a gente também deixa, essas experiências para as novas gerações, né? E que são importantes e de leveza, de alegria, e de aproveitar e de saber que foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua companhia aqui. E para o Josenildo também, e para todo mundo que veio aqui ver a gente. Que delícia, adorei. Maravilha. Então, um beijo para vocês, meninas. Muito obrigado a todos os seguidores que estão aqui ao vivo. E foi um prazer. Até a próxima live, se Deus quiser. Valeu, Anuska. Valeu, Francine. Adorei. Tchauzinho de Um Miss, beijo para Anuska. vocês. Cadê nosso tchau de Miss? Tchauzinho, Denise. Beijo! Beijo, Tchau, amei. tchau. Amei, amei. Também, beijoca. Amém também.